graça e a paz do Senhor Jesus, amém? Irmãos, nós estamos falando sobre santidade. Durante esse mês, o Senhor nos conduziu a falarmos sobre um assunto que não é apenas um ensinamento, ele é uma doutrina, ele é um princípio nosso. Nós precisamos entender que nós temos a necessidade de mortificarmos a nossa carne, de mostrarmos para o Senhor que o nosso coração está conectado diretamente com Ele. E seguindo esse princípio da santidade que restaura, que transforma, eu quero que você abra sua Bíblia no Evangelho de Mateus, capítulo 5, amém? Evangelho de Mateus, capítulo 5, apenas o versículo 8. O Senhor Jesus disse o seguinte: bem-aventurados os puros de coração, pois verão a Deus. Bem-aventurados os puros de coração, pois verão a Deus. Feche seus olhos por um instante. Senhor, aqui está a sua palavra e nós, diante do Espírito Santo, pedimos ao Senhor, fica conosco nessa palavra, fale aos nossos corações essa temática tão importante de santidade, de purificação, de termos um coração limpo de tudo aquilo que nós encontramos nesse mundo. Que em nome de Jesus o Senhor fique à vontade para ministrar em nossos corações, que as águas que correm do seu trono possam vir inundar as nossas vidas aqui essa noite, limpando os nossos corações, que o sangue do Senhor Jesus Cristo venha nos purificar de todo pecado, meu Pai, em nome de Cristo Jesus. Não foi em vão a sua morte na cruz, nós estamos aqui para declarar que nós estamos buscando a santificação, buscando a separação, se consagrando ao Senhor, que é digno de toda honra, de toda glória e de todo louvor. Conduza essa palavra nessa noite, meu Deus, e que nós venhamos sair daqui purificados pelo Teu nome, santificados na Sua presença, é o que nós te pedimos, em nome de Jesus. Irmãos, Deus é santo. A santidade do Senhor, ela é algo evidenciado na sua palavra. Se não fosse Cristo, seria impossível nós, por nós mesmos, alcançarmos a santificação. Porque a própria palavra do Senhor nos deixa claro que diante do pecado que nós já nascemos nele, é necessário santificar. Porém, essa santificação só acontecia quando algum animal tomava o lugar que era nosso, em sacrifício, em derramamento de sangue, não para tirar o nosso pecado, mas para cobrir o pecado que habitava em nós. Deus é santo. Se não fosse Cristo, por intermédio de Cristo, nós não teríamos acesso. Não teríamos a condição de alcançarmos o Senhor, que é além daquilo que nós somos, do que nós pensamos. Ele é santo. A igreja tem a missão de dizer que diante do Senhor, nós precisamos entender que nós não chegamos de qualquer jeito. Não tem como você manter a sua religião, as suas práticas, as suas doutrinas, os seus preceitos, sem entender o princípio de santidade. Deus exige de nós um coração puro para acessá-lo. Quem disse isso foi Jesus Cristo, levantando a importância de uma vida santificada, levantando a importância de nós termos um coração fora de contaminação.
Quando nós lemos a sua palavra e começamos a investigar quem é o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, a primeira coisa que nós observamos é que Deus tem regras e limites. A geração atual não se importa tanto com aquilo que diz respeito a limites e regras. Porém, o nosso Senhor não mudou. Deus continua sendo santo, Deus continua sendo exigente, Deus continua sendo puro. Não mudou. A mensagem que nós lemos no Antigo Testamento, ela reflete o Novo Testamento, dizendo que o Senhor é santo. Olha o que diz Levítico capítulo 11, versículo 44. Pois eu sou o Senhor vosso Deus, santificai-vos, pois, e sede santos, porque eu sou santo. Não só isso, olha o que diz 1 Pedro 1,15. Mas assim como é santo aquele que o chamou, sejam santos vocês também, em tudo o que fizerem. Deus não mudou. Santificação não é uma conveniência. Santificação não é uma opção. É uma obrigação nossa. Se na nossa vida comum você não come em copo sujo, se na nossa vida comum você não usa roupa suja, se na nossa vida comum nós somos zelosos, limpinhos, higiênicos, diante de Deus não é diferente. O Senhor não recebe comida suja. O Senhor não recebe sacrifício de qualquer jeito, gente. O Senhor é santo. A santidade do Senhor é uma evidência na sua palavra, ao ponto que o apóstolo Paulo diz o seguinte: porque Deus não nos chamou para a impureza, mas para a santidade. É um assunto importante, porque ele levanta para nós um semáforo. E esse semáforo tem a cor vermelha. Ele não tem só amarelo e verde, como alguns imaginam. Ele tem a cor vermelha, que sinaliza que não é tudo que nós podemos. Não é tudo que você faz que é aprovado por Deus. Respeite as placas que estão sinalizando que a sua vida está indo por um caminho errado. E pare. O Senhor nos chama para ser santos. Bem-aventurados puros de coração, esses verão a Deus. Não só isso, a gente entende que santificação, consagração, a gente imagina que as coisas eram como são hoje, e não eram. Para você ter uma dimensão da seriedade do que eram os preceitos da lei, o resumo total da lei, ele era 613 mandamentos. Os judeus conheciam esses 613 mandamentos e eles separavam de duas formas. 248 mandamentos eles identificavam como positivos, ou seja, são os que representam o número dos ossos e órgãos do corpo masculino. Eles acreditavam que existiam em 613 mandamentos, 248 que eles denominavam positivos, aqueles que eles entendiam o que era o que fazer. O que fazer, eles entendiam e colocavam como semelhança o corpo humano, dizendo que eram 248 mandamentos que nós precisamos fazer. Não só isso, a outra parte, eles colocavam
como sendo os mandamentos correspondentes a cada dia do ano. Eram 365 mandamentos do que não fazer. Você tinha a representação daquilo que era a obrigação de fazer, e você tinha também a responsabilidade de não fazer o que precisava e que mostrava ali em alguma situação para ele. Ser judeu era algo seríssimo. Eles não chegavam na presença de Deus de qualquer forma. Existiam cerimônias, rituais, purificação, limpeza, e a gente acha que hoje pode ser de qualquer jeito. Ah não, Jesus morreu na cruz, pronto. Não é assim, irmãos. O nosso Senhor, o nosso Deus, continua sendo o mesmo. Ele olha para nós, cobertos pelo sangue de Cristo, mas isso não anula a nossa responsabilidade de zelar pela graça que foi derramada na cruz. O zelo, a importância que nós damos nos nossos rituais, na nossa apresentação diante do Senhor, isso não mudou. Isso é sério. Nós precisamos entender uma coisa. Diante do Senhor, as nossas ações, os nossos pensamentos, a nossa postura, a nossa apresentação precisa ser com respeito, com reverência e principalmente com santidade. Diante desse cenário que nós precisamos nos santificar, nós temos 3 inimigos que dificultam as coisas. 3 inimigos dificultadores. O primeiro deles é relacionado a nós mesmos, que é a nossa carne. A nossa carne é um ponto importante na dificuldade que nós temos diante do Senhor de estarmos com um coração santo e um corpo santo. Porque a carne é o que diz respeito aos nossos prazeres. É aquilo que nós acostumamos a viver nessa vida. É as coisas que nos dão prazer. É aquilo que nós nascemos e aprendemos a viver. E aí o que diz para nós em Gálatas capítulo 5, o versículo 19, ora, as obras da carne são manifestas: imoralidade sexual, impureza, libertinagem, idolatria, feitiçaria, ódio, discórdia, ira, egoísmo, dissensões, facções, inveja, embriaguez, orgias, coisas semelhantes, eu os advirto como antes já adverti. Aqueles que praticam essas coisas não herdarão o reino de Deus. É a nossa carne. É o tipo de vida que não muda. É a vida que continua insistindo em ser do mesmo jeito. Com a expectativa de que no céu nós vamos chegar lá e Deus vai falar, tá tudo bem. Você bebeu a sua cervejinha final de semana, tá tudo bem. Você está com esse relacionamento fora do casamento, tá tudo bem. Você está enganando as pessoas no seu trabalho, passando o orçamento errado, tá tudo bem, irmão, não tá. Essas práticas falam diretamente e mostram para nós que o reino de Deus exige regras. O reino de Deus tem limite. Não adianta você achar que vai passar batido. Não adianta você achar que o amor de Deus vai encobrir esse pecado, irmão.
Olha o que a palavra do Senhor nos diz, Mateus 26, 41. Vigiem e orem, para que não caiam em tentação. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. Nós temos que cair na real. Tem coisas que nós fazemos que nós vamos prestar contas. Esses dias eu passei numa blitz. Coincidência, até um irmão aqui da igreja me viu passando essa blitz, que ele estava lá. E aí eu passei na blitz, o que o policial falou para mim? Pode seguir. Se o meu carro estivesse ilegal, eu poderia continuar andando? Aí eu vou achar ruim com o policial? Já viu aquela pessoa que diz assim, nossa, polícia fazer blitz na sexta-feira, coitado do trabalhador. Irmão, se você não deve nada a ninguém, você dorme em paz. Você não procura justificativa para os seus erros. Porque a lei é lei. Não adianta, eu sou tão perfeito com outras coisas. Mas se a lei exige algo e você não faz, não adianta você ser perfeito em outra coisa. Lei é lei. E a carne nos mostra diante de Deus que nós precisamos ter controle, domínio próprio, responsabilidade. Olha o que o apóstolo Paulo diz para nós, Romanos capítulo 8, versículo 5, quem vive segundo a carne tem a mente voltada para a carne e para o que deseja a carne. Mas quem vive de acordo com o Espírito tem a mente voltada para o que é do Espírito. A mentalidade da carne é morte, mas a mentalidade do Espírito é vida e paz. A mentalidade da carne é inimiga de Deus, porque não se submete à lei de Deus, nem pode fazê-lo. Quem é dominado pela carne não pode agradar a Deus. É a Bíblia. Não, Rafael, mas não tem nada a ver, não, é só um pouquinho. Não, Rafael, mas é tão pequeno isso. Olha o que a Bíblia diz em Romanos 8, 13 e 14. Pois se vocês viverem de acordo com a carne, morrerão. Mas se pelo Espírito fizerem morrer os atos do corpo, viverão. Porque todos que são guiados pelo Espírito de Deus, são filhos de Deus. Não mudou. Ah, mas o mundo está muito evoluído. O mundo está diferente hoje. Não mudou. Olha o que diz Gálatas 5,16. Por isso digo, vivam pelo Espírito, e de modo nenhum satisfarão os desejos da carne. Não tem negociação com o pecado. Não existe anistia para o pecado. Não existe indenização, não existe multa, não existe negociação com o pecado. Não existe. A sua carne precisa lutar contra todos os prazeres que você sabe que você tem, que você sabe que fazem parte da sua vida. Em segundo lugar, nós temos um inimigo chamado mundo. O que é o mundo? O mundo é a secularização. O mundo é a secularização. E o que significa essa palavra? Secularização é o conceito que diz respeito ao processo de separação ou gradual abandono das formas tradicionais de estruturação social baseadas na religiosidade. Sabe o que está acontecendo? Eles estão tirando Deus das coisas. Eles estão tirando Deus da família, eles estão tirando Deus da educação dos nossos filhos, eles estão tirando Deus das drogas, eles estão tirando Deus de
tanta coisa errada e dizendo que não tem nada a ver. O mundo está lutando contra as nossas famílias. O mundo está lutando contra as nossas vidas, irmão. Não existe nada que possa justificar o mundo. O mundo jaz no maligno. Se a pessoa vive o mundo, ela está no maligno. Ainda que seja uma influencer, gente boa que você segue, ela está no mundo. Por mais que seja um político que você acha que é correto, ele está no mundo. E a Bíblia é clara em dizer em 1 João, capítulo 2, versículo 15. Não amem o mundo nem o que nele há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele, pois tudo que há no mundo há cobiça da carne, cobiça dos olhos, ostentação dos bens, e não provém do Pai, mas do mundo. O mundo é nosso adversário, meu irmão. A secularização, as ideologias, as filosofias, esse sistema mundano luta contra a igreja. Se fosse do mundo, o mundo fecharia as portas dessa igreja, irmão, não se engane. O mundo não está preocupado com a saúde espiritual dos seus filhos. Muito pelo contrário, o YouTube quer simplesmente ganhar dinheiro em cima dos nossos filhos. E se os nossos filhos têm uma educação cristã sólida, eles vão perder dinheiro e muito. Se os nossos filhos tiverem uma estrutura cristã sólida, a moda, a música, o esporte, as séries vão perder dinheiro. Então eles estão sorrateiramente influenciando os nossos filhos para viver uma vida sem Deus. Influenciando as nossas crianças, os nossos jovens, dizendo que não tem nada a ver. Dizendo que aquele MC, ele serve a Deus, eu vi ele na igreja, mas o conteúdo da música que ele canta, aquela influencer, aquele esportista, aquele político, são as pessoas que nós temos como referência. O mundo, não se engane, o mundo vai trabalhar contra as nossas vidas. Olha o que diz Tiago capítulo 4, versículo 4. Adúlteros, vocês não sabem que a amizade com o mundo é inimizade com Deus? Quer ser amigo do mundo, faz-se inimigo de Deus. Por isso que os apóstolos morreram, irmãos. Porque os apóstolos não concordavam com Roma. Os apóstolos não concordavam com a secularização da religião. Os apóstolos não concordavam com o mundo que eles viviam, por isso eles foram mortos. Tem que ter um posicionamento nosso. Não, agora, em outubro, tem Halloween. E aí vai nós, crentes, fantasiar de Halloween. Você sabe o que significa Halloween? Você sabe o que significa carnaval? Você sabe o que significa as festas pagãs que nós temos no Brasil? E a igreja está entrando por esse meio secularizado. A igreja está se transfigurando em uma entidade mundana. Mas nós sabemos que a nossa vida está em Cristo. E olha o que diz Colossenses 2:8. Tenham cuidado para que ninguém os escravize a filosofias vãs e enganosas, que se fundamentam nas tradições humanas e nos princípios elementares deste mundo, mas não em Cristo. O mundo, ele entra sorrateiramente, silenciosamente, com filosofias, com estruturas, com ideologias,
e isso está atrapalhando Deus na nossa vida. Olha o que o apóstolo João diz, João 1:3-13. Meus irmãos, não se admirem se o mundo os odeia. E ele completa, João 15:18-19. Se o mundo os odeia, tenha em mente que antes me odiou, disse Jesus. Se vocês permanecem ao mundo, se vocês pertencessem ao mundo, ele os amaria como se fossem dele. Todavia, vocês não são do mundo, mas eu os escolhi tirando-os do mundo, por isso o mundo os odeia. E Jesus diz algo profundo em João 16:33. Ele diz o seguinte: eu disse essas coisas para que em mim vocês tenham paz. Nesse mundo vocês terão aflições, contudo tenham bom ânimo, eu venci o mundo. Ele não concordou com o mundo. Ele não aceitou o mundo, ele venceu. E como que nós vencemos o mundo? O apóstolo João nos diz em 1 João 5:4, o que é nascido de Deus vence o mundo, e essa é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. É a fé que eu defendo os meus filhos. É a fé que eu defendo a santidade que há na minha vida. A fé que me faz levantar e posicionar contra filosofias e ideologias desse mundo. É a fé que nós professamos. De que Deus é Senhor de todas as coisas e que Ele tem regras. Ele tem limites. Esse é o nosso Deus. Não só isso, nós temos um adversário terrível. Um terceiro dificultador das nossas vidas é o diabo. O diabo não se converteu e nunca se converterá. Se você acha que o diabo é o Lúcifer da série da Netflix, se engana. A Bíblia diz que desde Adão e Eva, até os últimos instantes da história dele, ele vai lutar contra as nossas vidas. Ele é um adversário que não desiste. Ele é um adversário que se levanta constantemente contra as nossas vidas, colocando tentações, nos provocando, tentando desequilibrar, tentando trazer desavença entre nós, lutando contra a sua vida no seu trabalho, na sua família, na faculdade. Ele não desiste, gente. Alguns chegam a dizer assim, não, mas será que ele é mau desse jeito? Ele não é um vilão qualquer. Olha o que a Bíblia diz para nós, 1 Pedro 5, versículo 8. Estejam alertas e vigiem. O diabo, o inimigo de vocês, anda ao redor como leão, rugindo e procurando a quem possa devorar. Resistam-lhe, permanecendo firmes na fé, sabendo que os irmãos que vocês têm em todo o mundo estão passando pelos mesmos sofrimentos. Ele é uma fera. Ele é um dos piores seres que nós podemos imaginar. Quando você vê uma pessoa, felizmente, tomada pelas drogas, no seu nível mais debilitado, ali você conhece como que ele é. Quando você vê um traficante assassinando um outro traficante,
a sangue frio, ali você vê as faces do diabo. Quando você vê um homem ou uma mulher destruindo um casamento como amante, ali você vê as faces do diabo. Ele não deixou de lutar contra as nossas vidas. Quando você assiste um vídeo erótico, uma cena baixa, depravada, o diabo financiou aquilo. Quando você participa de mesas de corrupção, de mentira, o diabo está financiando isso. Olha o que a palavra do Senhor nos diz em Efésios capítulo 6, versículo 10. Finalmente, irmãos, fortaleçam-se no Senhor e na força do seu poder. Vistam toda a armadura de Deus para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo. Pois a nossa luta não é contra pessoas, mas contra poderes, autoridades, contra dominadores deste mundo das trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Por isto, vistam toda a armadura de Deus, para que possam resistir no dia mau e permanecer inabaláveis. Liga o alerta, irmão. Liga o alerta. Nós precisamos se conscientizar pelo tempo que nós estamos vivendo. Nós precisamos nos conscientizar pela estrutura de vida que nós estamos vivendo hoje. Olha o que o apóstolo Paulo escreveu em 2 Tessalonicenses, capítulo 3, versículo 2. Orem também para que sejam libertos dos homens perversos e maus, pois a fé não é de todos, mas o Senhor é fiel. Ele os fortalecerá e os guardará do maligno. Não são todos bons. Tem gente muito perigosa nos rondando. Tem gente disposta a lutar contra a sua vida. Aí você fala assim: Rafael, mas eu sou um cara tão bom. É esse mesmo que ele quer destruir. É quem tem fé, luta contra o pecado, tem convicção e faz exatamente o que Tiago diz em Tiago capítulo 4, versículo 7. Submetam-se a Deus, resistam ao diabo e ele fugirá de vocês. Eu fecho a porta da minha casa para as influências do diabo. Eu fecho a porta da minha empresa para as influências do diabo. Eu fecho a porta do meu casamento contra as influências do diabo. Eu fecho a porta da nossa igreja contra toda a influência do diabo. Porque, irmãos, se tem alguém que vai lutar contra a sua vida constantemente, é ele. Mas eu sou feliz com o versículo do apóstolo Paulo que diz: em breve o Deus de paz esmagará Satanás debaixo dos nossos pés. Um dia ele será vencido de uma vez por todas. Porque, irmão, se tem uma coisa, nós estamos no lugar certo. Porque a palavra do Senhor diz que nós estamos no mundo, mas estamos em Deus, e em Deus nós vencemos o mundo. Nós precisamos dar seriedade para essas coisas. Nós precisamos ter responsabilidade com essas coisas. Porque o que significa o pecado? Pecado, em um termo grego, significa amartia, ou hamartia, que significa errar o alvo, que reflete a ideia de falhar em alcançar ou um objetivo ou uma finalidade, a qual fomos criados por Deus. O pecado é a ação que nós cometemos contra Deus, naquilo que nós precisamos se conscientizar, não só
naquilo que eu faço ou que eu deixo de fazer. O Senhor tem as leis, o Senhor tem os objetivos, o Senhor tem as doutrinas, tem os ensinamentos, e quando eu sei que algo é errado e pratico, eu estou pecando. Porque pecado é errar o alvo, pecado é fazer aquilo que o Senhor não chamou você para fazer. Olha o que diz para nós 1 João 3,8, aquele que pratica o pecado é do diabo, porque o diabo vem pecando desde o princípio. Por isso o Filho de Deus se manifestou para destruir as obras do diabo. Quando nós se entregamos aos nossos pecados, nós estamos servindo a alguém que está lutando contra Deus. Nós estamos investindo, influenciando ou recebendo investimento e influência do diabo. Olha o que diz Tiago 1, versículo 13 a 15. Quando alguém for tentado, jamais deverá dizer: estou sendo tentado por Deus, pois Deus não pode ser tentado pelo mal, e a ninguém tenta. Cada um, porém, é tentado pela própria cobiça, sendo por esta arrastada e seduzida. Então a cobiça, tendo engravidado, dá à luz o pecado, e o pecado, após ter sido consumido, gera morte. O pecado, ele não é algo temporário apenas. Ele pode ser algo definitivo para a sua salvação, para a sua vida eterna com Deus. Porque assim como diz Romanos, versículo 6, 23, o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Não se engane. Não se engane. Quando fechar a conta, quando encerrar tudo, isso aqui vai ser pesado. Isso aqui vai ser julgado. Não adianta você imaginar que o céu é para todos. O céu é para quem é filho de Deus. O céu é para quem ama a Deus. O céu é para quem que luta diariamente contra as influências da sua carne, as influências do mundo, contra o seu adversário e contra o pecado. Irmão, imagina você, pensa alguém que você sabe que é totalmente depravado. Pensa aí na sua mente alguém da mídia, ou alguém da literatura, da história, que foi totalmente depravado. E coloca ele junto com você no céu, você vai achar justo? Alguém que lutou contra Deus com todas as forças, que foi inimigo de Deus, e aí no apagar das luzes ele está do seu lado. Existe um evangelho sendo anunciado nos dias de hoje que diz que sim, que não há inferno, que aquilo que nós fazemos não reflete na nossa salvação. Esse evangelho, irmãos, ele está sendo seduzido por um adversário que sabe que vai perder, que sabe que já perdeu, e que a quantidade maior de pessoas que ele puder levar, ele vai levar. Não se engane. Ele é um vilão que não vai mudar e nunca vai mudar, meu irmão. Ele está lutando contra a igreja desde Adão e Eva. Ele não mudou e não vai mudar. E você é uma pessoa que ele está atrás. Mas o sangue de Cristo, a presença do Senhor, a vitória alcançada na cruz, nos dá garantia de salvação em Cristo.
O nosso Senhor, o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, nos deu uma promessa que Ele foi preparar morada, para que aonde Ele estiver, nós vamos estar também. E em breve, Ele vai buscar a sua igreja, para que junto no céu nós estejamos eternamente. Essa é a minha esperança. É isso que eu ensino para o meu filho. É isso que eu digo para as pessoas. Que esse mundo está em contagem regressiva, gente. Esse mundo está em contagem regressiva. E quando nós deixarmos essa terra, qual será o resultado de tudo? Nós precisamos entender que a santificação é uma necessidade. Porque sem santificação nós não vamos ver a Deus. Sem santificação nós estamos enganando a nós mesmos. Sem santificação você está confuso, achando que Deus está abençoando você debaixo desse pecado. Nós precisamos entender a seriedade do que a palavra do Senhor nos sinaliza. Mas nem tudo é pecado. Existem algumas coisas que não são pecado, mas que têm a ação ou a direção de fazer você pecar. Primeiro, o que não é pecado? Distração. Vou colocar um filme aqui para assistir. Assistir filme é pecado? Assistir série é pecado? Assistir Flamengo é pecado, com certeza. Flamengo não tem como. Com certeza Flamengo, você está pecando muito, meu irmão. Não é pecado. Dependendo do filme que você está assistindo, se é um filme que condiz com aquilo que a palavra do Senhor está dizendo para você, e é um filme abençoado no seu enredo, no seu desenvolver, que não envolve questões que a Bíblia não substancia, a Bíblia não garante, não dá liberdade para isso, não é pecado. Só que são distrações. A série que você assiste pode ser uma distração. Pode estar te distraindo. A novela que você está assistindo pode ser uma distração. Olha o que a palavra do Senhor nos diz em 1 Coríntios 6, 12 e 13. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma delas. Os alimentos são para o estômago, e o estômago são para os alimentos. Mas Deus destruirá tanto este como aquele. Porém, o corpo não é para a impureza, mas para o Senhor, e o Senhor para o corpo. Você está colocando o seu corpo, a sua energia, a sua disposição, o seu tempo em qual coisa? Não é errado nós termos distrações, jogarmos uma bola, assistirmos um filme, irmos no cinema, isso é bom. Só que temos que ter a questão de entender que as distrações, elas têm 3 aspectos que podem envolver a nossa vida. Eu já falei isso em outra oportunidade. Primeiro, irresponsabilidade. Por quê? Porque na distração nós esquecemos das coisas que são da nossa responsabilidade. Tiver aquela pessoa que a pessoa fala assim: não, eu vou ficar vendo uns vídeos para distrair a cabeça. Já viu que a pessoa, não, vou ver o TikTok aqui um pouquinho só para distrair a cabeça. Por quê? Porque dá a sensação que você está isento das responsabilidades. Por um instante você está sem preocupação. As distrações trabalham nesse sentido, e não só isso. Elas entram quando nós também estamos em tédio.
Sabe quando você não sabe que você tem que fazer alguma coisa, você não tem... Isso é uma distração. Por quê? Porque você está se envolvendo no tédio. Quando você não prioriza o tempo das coisas, sobra tempo à toa. É o tédio. E não só isso, as distrações também trabalham os nossos prazeres. É o prazer daquilo que te faz ficar distraído, que te causa conforto, que te causa alguma coisa que vai te entregar o bem. E aí, nas distrações, existem 5 camadas das distrações que podem nos afetar. Primeiro, as distrações, elas nos tiram do propósito. As distrações sugam a nossa força. As distrações nos esfria. Tem a tendência de nos fazer pecar e de nos afastar de Deus. São as distrações. Se nós falamos sobre santidade, as distrações têm o poder de nos tirar a atenção das coisas. Não só isso, outra coisa que não é pecado, mas que pode nos fazer pecar é o desequilíbrio. O que é o desequilíbrio? É quando você se dedica a um lado mais do que a outro. É quando você se dedica mais às suas vontades e menos para Deus. É quando você se dedica muito a uma questão da sua vida e menos em outra. Olha o que o apóstolo Paulo vai escrever para nós em Romanos 7, 18. Porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem algum. E com efeito, querer está em mim, mas não consigo realizar o bem, porque não faço o bem que eu quero, mas o mal que eu não quero, esse eu faço. Ora, se eu faço o que eu não quero, já não sou eu que faço, mas o pecado que habita em mim. Acho então em mim a lei que quando quero fazer o bem, o mal está comigo. Porque segundo o homem interior, tenho prazer na lei de Deus. Mas vejo nos meus membros outra lei, que habita contra a lei do meu entendimento. E me prende debaixo da lei do pecado, que está nos meus membros. É uma luta diária entre fazer ou não fazer. É a hora que você vai fazer uma oração e de repente você está com sono. É a hora que você precisa ler a Bíblia e você não consegue romper um capítulo. Por quê? Porque nós temos essa estrutura nossa da carne que luta diariamente contra as nossas vidas. E aí eu peço ao Senhor, que está em Salmo 51, 10. Cria em mim, ó Deus, um coração puro. Ó Deus, e renova dentro de mim um espírito estável. Isso é desequilíbrio. É uma vontade, você viu aquele negócio assim? Aquele negócio, a pessoa fala assim, nossa, eu estou com vontade de comer uma coisa, eu não sei o que é. Nossa, eu estou com vontade de comer um doce, mas eu não sei, eu já acabei de almoçar 2 vezes. Isso se chama glutonaria. Eu não sou muito bom para explicar isso, porque vocês olham para mim e falam assim, você está falando, porque isso você faz todo dia, né? Mas são desequilíbrios que tiram a santidade das coisas. Olha o que também nós precisamos tomar cuidado, é com o descanso. Você já viu que você sempre está cansado? Você está cansado para tudo. Se puder dormir às 10 horas da manhã, você está dormindo, 10 horas da manhã. Por quê? Porque é o nosso conforto. Tem coisa melhor que você sentar no sofá e assistir televisão? Não tem coisa, você senta lá, assista a televisão, tiver uma comida gostosa, você é melhor ainda. Mas o descanso, ou seja, o nosso conforto, quando ele vem em primeiro lugar. Ah, não vou lá no Parque Una não, porque eu estou em casa aqui com a minha família. Não. Ah, não, a igreja está me chamando para fazer uma vigília às 9 horas da noite. Não, eu vou assistir o William Bonner. Isso são trocar prioridades. Olha o que a palavra do Senhor diz para nós em Eclesiastes 10, 18. Por causa da preguiça o telhado se enverga, por causa das mãos indolentes a casa tem goteira.
Aí você vê o seu filho lá todo estranho, mas você não está tampando as goteiras. Você não está cuidando da educação, você está com preguiça. Você está dando prioridade no seu conforto. Seu filho está pedindo você mais um pouco na quadra, e você está dando prioridade no seu conforto. Isso é deixar goteiras no telhado entrarem na nossa vida. E não só isso, olha o que diz Provérbios 20, 13. Não ame o sono, senão você acabará ficando pobre. Fique desperto e terá alimento de sobra. Não ame o sono. Não estou pregando contra dormir, estou falando para você ser ativo aquilo que precisa da sua atividade, da sua ação. E não só isso, algo que também não é pecado, mas se pode levar ao pecado, é o desejo. Olha o que o desejo nos diz, Gênesis 4, 7. Se você fizer o bem, não será aceito, mas se não fizer, saiba que o pecado o ameaça à porta. Ele deseja conquistá-lo, mas você deve dominá-lo. É os nossos desejos. Fala assim, Rafael, não tem nada a ver. Eu só coloquei na cestinha da Shopee. Eu só coloquei na cestinha da Shein. Não tem nada a ver. Se você compra em uma realidade financeira saudável, agora você está constantemente devendo as compras que você compra sem critério nenhum. Isso é o quê? Pecado. Você está administrando errado aquilo que o Senhor deu para você como direção e recurso. Ah, mas o meu coração, nossa, mas Deus colocou esse desejo no meu coração. Não, se isso não saiu do meu coração, é porque Deus colocou no meu coração. Olha o que a Bíblia diz para nós em Jeremias 17, 9. O coração é mais enganoso que qualquer outra coisa, e a sua doença é incurável. Quem é capaz de compreender? Não, mas se Deus colocou no meu coração, meu irmão. Nós precisamos entender que em pequenas coisas o balde transborda. Em pequenos atos a casa desmorona. Em pequenas situações que vai acumulando, as coisas se rompem. E nessa noite, o que nós podemos fazer para manter o nosso coração puro? O que nós podemos fazer para manter o nosso coração diante do Senhor? A primeira coisa que eu te digo está em 1 Pedro 1, 14, 16. Como filhos obedientes, não se deixe amoldar pelos maus desejos de outrora, quando viviam na ignorância. Mas assim como é santo aquele que os chamou, sejam santos vocês também em tudo o que fizerem. Pois está escrito, sejam santos, porque eu sou santo. É espiritualizar as coisas mesmo. É você tratar o seu serviço como algo que Deus te deu. É você tratar os seus filhos como algo que o Senhor te deu. É você ser responsável, zeloso e cuidar bem de tudo aquilo que o Senhor colocou à sua mão. É você procurar o lado bom daquilo que o Senhor colocou. Em segundo lugar, guarde o seu coração, meu irmão. Guarde o seu coração. O seu coração precisa estar em Deus. Olha o que diz Provérbios 4, 23. Acima de tudo, guarde o seu coração, pois dele depende toda a sua vida. Quem tem acesso ao seu coração? Guarda ele em Deus. Não só isso, olha o que nós precisamos também. Guarde os seus olhos. O que você está assistindo? O que você está lendo? O que você está vendo?
Olha o que a palavra do Senhor diz para nós: os olhos são a candeia do corpo. Se os seus olhos forem bons, todo o seu corpo será cheio de luz. Mas se os seus olhos forem maus, o seu corpo será cheio de trevas. O que você está vendo? Quais são as coisas que você está lendo? O que você está assistindo? Pornografia é pecado, irmãos. Ah, Rafael, mas tem uma linha da pornografia agora que é mais light. É pornografia. Filme sensual. Não, mas é só um filme sensual. É pornografia, meus irmãos. É você criar um desejo por uma mulher que não é sua. É você criar desejo por um homem que não é seu. O que os seus olhos estão vendo. Guarde os seus olhos, guarde os seus pensamentos. Olha que Colossenses 3:2 diz: mantenha o pensamento nas coisas do alto e não nas coisas terrenas. Aí o Paulo completa em Filipenses 4:8: finalmente, irmãos, tudo que for verdadeiro, tudo que for nobre, tudo que for correto, tudo que for puro, tudo que for amável, tudo que for de boa fama, se houver algo excelente e o digno de louvor, pensem nessas coisas. O que você está vendo? O que você está pensando? Não, Rafael, mas o Gustavo Lima não tem nada a ver, não. Aí você vai chegar lá no céu, o Gustavo Lima vai falar assim: entra aí, bebê. Oh, meu irmão. Bem-aventurados puros de coração, porque eles verão a Deus. Bem-aventurados puros de coração, é esses que vão ver a Deus. Bem-aventurados limpos e puros de coração, é esse que vai ver a Deus. E quando se escreve ver a Deus, no original grego é uma palavra chamada opitanomai, que significa que você vai ver a Deus e Deus vai te ver. Meu irmão, você acha mesmo que Deus se alegra com o nosso pecado? Você acha que Deus romantiza o nosso pecado? Você acha que Deus compactua com as ações pecaminosas que nós fazemos? A palavra do Senhor diz que Ele é santo. Sede santos, porque eu sou santo. E nessa noite, as águas do Senhor estão nesse lugar. E as águas do Senhor serão derramadas em nosso meio aqui. Eu não vou te chamar à frente, mas eu quero que você coloque as mãos no seu coração e diante do Senhor, fala: Senhor, purifica as minhas vidas, purifica a minha vida, lava-me, Senhor. Olha o que diz 1 João 1,9: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Sabe por que Ele purifica as nossas vidas? Sabe por que Ele nos perdoa das nossas injustiças? Porque somente Jesus Cristo fez o que está em Isaías 53:5. Ele foi ferido por causa das nossas transgressões e moído por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre Ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Nós fomos limpos, nós fomos purificados. É por isso que hoje nós entramos na presença de Deus com confiança, por causa do sangue de Cristo. Deixa o sangue de Cristo purificar a sua vida.
Deixa o sangue de Cristo limpar o seu coração. Que o Senhor venha limpando contra toda pornografia. Que o Senhor venha limpando contra toda injustiça. Toda palavra, Senhor, mal falada. Todo palavrão no nosso meio. Toda mentira. Toda conversa ali no WhatsApp, meu Deus, que não é de acordo com a sua vontade. Em nome de Jesus, purifica as nossas vidas. Todo pensamento mundano, impuro, sexual, Senhor, todo desejo anormal, tudo aquilo que não condiz com a sua palavra, vai limpando os nossos corações, vai limpando as nossas vidas, perdoa pelos nossos pecados, perdoa pelas nossas falhas, Senhor, purifica-nos e seremos limpos como alva neve, em nome de Jesus. Vem trazendo perdão de pecados essa noite, vem trazendo restauração, vem trazendo, meu Deus, reposicionamento. Toda sujeira, toda sensação de impureza, todo, meu Pai, receio do pecado, meu Deus, este pecado foi levado na cruz, esse pecado foi lavado pelo sangue de Cristo, que seja reescrita uma nova história, que seja um recomeço de novas práticas, de novos hábitos, Senhor, que nós venhamos amanhã lutar contra os nossos pecados, que amanhã nós venhamos santificar as nossas vidas, santificar as nossas famílias, em nome de Jesus, que eu pense aquilo que vem do céu, que eu viva aquilo que vem do céu, Senhor, em nome de Jesus, que haja santificação aqui essa noite, que haja pureza aqui essa noite. Toda impureza, todo pecado vai sendo entregue na sua presença agora, Senhor. Nos lava com teu sangue, nós confessamos os nossos pecados, nós mostramos ao Senhor a necessidade de transformação, de renovação, nós precisamos de restauração. Perdoa os nossos pecados, Senhor. Santifica as nossas vidas em Ti. Muda a forma como nós pensamos. Muda a forma como nós agimos. Purifica as nossas mãos. Purifica os nossos pés para caminhar na Sua palavra. A Sua palavra é a verdade. Nos faça caminhar dentro da Sua palavra. Todo jeitinho que nós damos para as coisas, tudo aquilo que está ligado aos prazeres da nossa vida, nos dá força para resistir à nossa carne, nos dá força para resistir a esse mundo, a influência desse mundo, Deus. Em nome de Jesus, eu peço ao Senhor que o Teu sangue venha purificando as nossas vidas nessa noite. Ore canderebassuri ebacandarabás. Que o Teu Espírito Santo nos dê uma nova atitude. Que o Teu Espírito Santo nos faça lutar contra o pecado. Que o Teu Espírito Santo nos faça resistir ao diabo. E ele vai fugir de nós, Senhor. Nos dê autoridade. Santifica as nossas mãos. Santifica os nossos pensamentos. Todo desejo mal do nosso coração. Tudo aquilo que nós desejamos contra o outro. Pai, perdoa os nossos pecados. Que haja santificação no nosso meio, Senhor. Os palavrões que nós falamos. As brincadeiras imorais que nós falamos. As mentiras que nós proferimos. Deus, aquilo que nós desejamos contra o outro. Perdoa a inveja do nosso coração. Oh Deus, purifica-nos, Senhor. Bem-aventurados puros de coração, porque verão a Deus. Eu sei que o Senhor está no nosso meio, Senhor. Que a santidade a cada dia venha trazer a Sua presença no nosso meio. Em nome do Senhor Jesus. Em nome do Senhor Jesus. Em nome do Senhor Jesus. Amém? Que essa semana você possa ter uma semana abençoada, cheia do Espírito Santo, e que o Senhor se revele a você a cada dia, em nome de Jesus.